Reflexão do dia 26 de novembro de 2023. Nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo e Rei do Universo. Para aqueles que estão nos assistindo aí pela primeira vez, quero acolher em nome de Jesus, pedir a Deus, a cada um de vocês, uma grande bênção. E para você que sempre está conosco também, que Deus nos abençoe. A intenção desse programa, Reflexão do Dia, que diariamente nós fazemos uma reflexão sobre a liturgia diária, né? Então, são reflexões sobre a primeira leitura, sobre o Salmo, o Evangelho, segunda leitura, se for o caso, e o Santo do Dia. Então, nós estamos, assim, livres de qualquer protocolo de leitura, né? Tanto que as nossas reflexões são feitas durante a leitura. Para que a gente possa entender a palavra de hoje. É um estudo bíblico dentro da liturgia da palavra. Hoje o santo do dia é São Leonardo de Porto Maurício, padroeiro dos sacerdotes, século XVIII, modelo de sacerdote e padroeiro. Te pedimos mais e melhores servos para a vinha do Senhor, que sejam homens de coragem e sabedoria, mas, acima de tudo, pastores, cada vez mais fiéis, levando-os à presença de Cristo. Amém. São Leonardo de Porto Maurício, padroeiro dos sacerdotes, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A primeira leitura está em Ezequiel, capítulo 34, de 11 a 17. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus, Ezequiel falando, inspirado no Senhor. Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas, como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas. Assim vou cuidar das minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que forem dispersadas num dia de nuvem e escuridão. Qual é o dia de nuvem e escuridão? São os dias que nós passamos aguardando o Senhor. O dia de nuvem e escuridão, ele se encerra praticamente na vinda do Senhor Jesus, quando o reino de Deus agora está no nosso meio e através da igreja que perdura século a século, nos conduz à presença do nosso Senhor Jesus. A missão da igreja é exatamente nos tirar das nuvens da escuridão. Esse um dia de nuvens em escuridão significa muita coisa, significa um tempo onde o homem rejeitava Deus, o homem tentou viver sem Deus, o homem lutou desde a sua saída do Éden, ele quer abandonar Deus, ele quer ser Deus, ele quer ter a sua plenitude nele mesmo, quando a plenitude do homem está em Deus. Então é uma tentativa de século a século, milhares, milhões de anos, onde o homem tenta se desvencilhar de Deus. E cada vez que ele tenta, gera mais Babilônia, mais Babel, gera mais situação de pecado, mais Sodomas, mais Gomorra. E assim vem se estendendo a humanidade até os dias de hoje. Até os dias de hoje, a humanidade produziu santos, homens e mulheres santas, homens e mulheres com dignidade, mas também, nos dias de hoje, nós podemos constatar pessoas que tentam, de alguma forma, obscurecer a verdade, tentam, de alguma forma, abafar a verdade com mentiras, com ilusões que levam muitos jovens, muitas pessoas enfraquecidas na fé a praticar pecados, em nome de uma liberdade, em nome de uma conquista falsa, que nós sabemos que historicamente só levou o homem para as nuvens de escuridão, para tempos difíceis de escuridão. Uma vida sem Deus é uma vida em escuridão. É isso que o profeta passa nessa primeira leitura. Depois ele continua. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas. Fala aí da primeira vinda do Senhor Jesus e fazê-las repousar. Oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a perna quebrada, fortalecer o doente,
e vigiar a ovelha gorda e forte. Então, nós entendemos com essa profecia de Ezequiel qual é a missão da igreja. Qual é a missão da igreja em Cristo Jesus? Procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a perna da quebrada, fortalecer o doente, vigiar a ovelha gorda e forte. Esta é a missão da pastoral, esta é a missão do serviço, essa é a missão de qualquer movimento dentro da igreja, a missão do padre, dos leigos, dos bispos, do papa, que mantém a igreja viva até a vinda do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar em glória, é a igreja que deve apresentar ao Senhor aqueles seus filhos que hão de ser salvos. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eu farei justiça entre a ovelha e outra, entre os carneiros e bodes. Aí temos, bodes e ovelhas, cabritos e ovelhas. Um ficará à esquerda, outro ficará à direita. Serão separados. Então nós temos que ver o que nós queremos na nossa vida. Queremos ser ovelha e ser cuidados pelo Senhor? Ou queremos ser bodes, tomar o lugar do Senhor? Então vamos fazendo uma reflexão sobre a nossa vida. A profecia está aí. Ela fala de um Jesus que veio e de um Jesus que voltará em glória para separar aqueles que irão para o céu e aqueles que ficarão eternamente nos infernos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O salmo de hoje, então, ele vai nos conduzir, vai permear toda a liturgia, porque o Senhor é o pastor que me conduz. E hoje a igreja celebra Cristo Rei. É o Cristo que me conduz minha família, minha vida, minha história, conduz meus filhos, minha esposa, meu esposo. Então é Cristo. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura minhas forças. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungi minha cabeça, e meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Segunda leitura, ela está em 1 Coríntios, do capítulo 15, de 20 a 28. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, ou seja, tentando explicar de uma forma mais resumida para vocês, assim que Paulo está falando, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Então, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Com efeito, por um homem veio a morte, que nós sabemos que Adão trouxe a morte ao homem. E é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos, o Cristo que aceitou morrer na cruz. E esse sacrifício é perpétuo, porque, embora o Deus se fez homem, mas é o Deus que se deu em sacrifício através do seu Filho Jesus. Então aquele sacrifício é perpétuo, assim como o pecado de Adão foi feito na presença de Deus espiritual, Deus, Espírito. Adão era recebido na presença de Deus. Então, como aquele pecado foi em espírito, somente um sacrifício espiritual e eterno poderia redimir aquele pecado. Por isso Cristo morreu na cruz. Depois ele continua, como em Adão todos morrem, olha só o tempo do verbo. O tempo do verbo está no presente. Em Adão todos morrem, ou seja, eu e você vamos morrer. Porque ainda o pecado, ele, de certa forma, nos domina. Porque ainda há os retícios de pecados na nossa vida, no nosso meio, na nossa intenção. Então, em Adão todos morrem. Olha o tempo do verbo, morrem, presente. Assim também, em Cristo, todos reviverão. Futuro. É um futuro imperfeito, se você for conjugar o verbo direitinho. Mas é um futuro. Então, a morte é presente.
E para o nosso futuro, nós, a palavra fala, reviverão, nós ressuscitaremos. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícia, depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Então, aqueles que morreram em Cristo, viveram o seu batismo, né, renunciaram ao pecado, aceitaram Jesus, no dia da sua vinda, ressuscitarão para a vida eterna. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder da força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Após a segunda vinda do Senhor, não haverá mais morte, porque o inimigo, a morte, foi colocado debaixo dos pés daquele que é todo-poderoso. O inimigo, a morte, não terá mais poder sobre o homem, né, sobre a criatura de Deus. E quanto todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Voltamos para casa, né? Quando da segunda vinda do Senhor, depois da ressurreição, nós voltaremos para o coração do Senhor, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Nunca deveríamos ter saído. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus 25, de 31 a 46. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Então, hoje a profissão de fé fala que o Senhor Cristo ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas quando o Filho do Homem vier em glória, acompanhado dos anjos, então ele se assentará em seu trono glorioso. Está vendo? Não mais à direita, mas no trono. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes, dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Então, desde a criação do mundo, nós somos preparados para viver em Deus, em Cristo, no Senhor. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos, aqueles que estão à direita, lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer? Como? Quando que estava com sede e te demos o de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? Com que roupa te vestimos? Quando foi que te vimos doente e preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Percebo que a gente não pode compreender literalmente esse versículo. Lógico, a caridade, essa caridade elementar, essa caridade humana, ela é necessária para a nossa conversão e salvação. Mas aqui é muito mais profundo. Quando você evangeliza uma pessoa, quando você assiste a pessoa na doença, quando você evangeliza, além de dar a cesta básica, mas evangeliza, dá um destino, dá um caminho, dá uma orientação espiritual a esta alma que sofre, você está cumprindo tudo isso que Deus está falando, né? Tudo isso. Porque algumas pessoas vão lá só dar uma marmita, ou vai lá dar um copo de água, ou dar uma roupa para aquela pessoa e não se envolve espiritualmente na libertação daquela alma.
Mas quando você se envolve através da pastoral, de um serviço, de um movimento na igreja, quando isso é feito ligado ao corpo santo do Senhor Jesus, que é a igreja, você está cumprindo tudo isso que o Senhor fala daqueles que foi separado à sua direita. Mas depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizesse isto a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabemos que Deus é eternamente misericordioso, mas também sabemos que Deus é eternamente justo. Alguns temem o Apocalipse porque a perdição humana, as consequências humanas podem levar ao Apocalipse, às trombetas, aos rompimentos dos selos, achando que isso é ação humana, né? É o homem que vai levar e permitir o mal no fim dos tempos. Não, é ao contrário. É o próprio Cristo que é o gerente, que é aquela a personalidade do Apocalipse. Tudo acontece porque Cristo assim determina. É assim que Deus, é Deus na ordem. É o julgamento final. É Deus executando o seu julgamento final. Aí nós vamos entender que o juiz eterno, o julgamento eterno, a justiça eterna de Deus pesará sobre os homens. Aqui trata-se de uma decisão que nós temos que tomar. Ou vamos pertencer a ovelhas, aqueles que estão à direita, colocados à direita do Senhor, ou nós vamos pertencer aos cabritos, né, aos bodes. E isso tem toda uma simbologia, bode. Né? Então, ou nós seremos com Cristo ou contra Cristo, o anticristo. Assim, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. Nós temos que decidir agora, enquanto vivemos. Ou aceitamos o Senhor como Cristo e Rei e Senhor de nossas vidas, ou seremos colocados, separados à esquerda do Senhor que vem em julgamento. E para esses que estão à esquerda, né, do Senhor, que foram separados, que não cumpriram a vontade de Deus, lhes restam aí o fundo dos infernos. É o Cristo que fala, é o Cristo que nos orienta, que nós tenhamos ciência e sabedoria para acolher agora o Senhor Jesus como Cristo e Rei da nossa vida. Assim como nos ensinou São Leonardo de Porto Maurício, né, que possamos também, pelo seu exemplo, sermos conduzidos à graça do Senhor Jesus. Que essa primeira leitura de hoje nos coloque como a ovelha que deve ser conduzida pelo pastor. Também pedimos a Deus, pelo salmo de hoje, que o Senhor é o pastor que nos conduz e não nos falta coisa alguma. Que seja o Senhor Cristo, o nosso Salvador e Rei de nossas vidas. Que essa segunda leitura de hoje também possa abrir o nosso entendimento, porque se por Adão nós morremos, mas em Cristo nós reviveremos. E que a santa palavra do Evangelho possa nos conduzir a um momento do nosso dia final, do julgamento final, que estejamos, Senhor, separados no lugar certo, da onde iremos conviver com Deus em sua glória. E rejeitamos e renunciamos agora toda oferta de Satanás, tudo aquilo que nos provoca o pecado, tudo aquilo que nos tira da santidade, renunciamos em nome de Jesus. Vem, Senhor, ser Rei e Senhor de nossas vidas. Amém. Eu me chamo Dilton Góes.
O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Daqui e junto com vocês, nós queremos converter corações a Cristo. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta pregação, esta palavra, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.